Oi, pessoal! Vamos começar a nossa aula 7, Relações Ecológicas. Para iniciar nossos estudos, precisamos relembrar conceitos básicos como relações intra- e interespecíficas. As relações interespecíficas referem-se a relações de espécies diferentes, como você vê na imagem aqui. Aqui você tem o pepino do mar, que é esse ser aqui, e aqui é o peixe fiester. O que acontece na relação entre esses dois indivíduos? É uma relação do tipo harmônica, porque o peixe fiester procura abrigo, procura um esconderijo dentro do corpo do pepino do mar. Essa relação traz benefício para o peixe, mas não interfere em nada para o pepino do mar. Por isso que nós consideramos uma relação harmônica. Já, quando você vê aqui, ó, esse ser aqui, ó, é um cravo. Quando você vê um cravo, ele está parasitando a pele de uma pessoa. Então, o cravo ele é um parasita, uma relação desarmônica. Ele está dando desvantagem para o ser parasitado. Como eu falei, também temos que lembrar o que é uma relação intraespecífica. Intraespecífica é aquela que vai ocorrer dentro de grupamentos de mesma espécie. Nós temos um exemplo aqui, ó, de uma relação intraespecífica harmônica, que refere-se às formigas. As formigas, quando encontram obstáculo, elas resolvem de forma bem equilibrada, justa, segura, para poder ultrapassar esse obstáculo. Então, o que elas fizeram ali? Elas fizeram uma ponte, então as formiguinhas vão se colocando umas sobre as outras, se prendendo, todas passam de um lado para o outro, e todas sendo recolhidas e ninguém ficará para trás. Então, uma relação intraespecífica harmônica. Mas também nós vamos ter relações interespecíficas dentro da mesma espécie de forma desarmônica, onde um dos seres vai ter prejuízo, como é o caso da viúva negra. Durante o ato da cópula, da reprodução da viúva negra, o macho geralmente ele vem a morrer, né? Ele morre. Então, é desarmônico para ele. Harmônica para ela, porque ganha um substrato, mas desarmônica para ele, ok? Nas relações ecológicas, eu posso fazer uma representação através de sinais, positivo, negativo e do numeral 0. Quando eu coloco que uma relação ela é positivo barra positivo, eu estou dizendo que os seres envolvidos foram beneficiados, ambos foram beneficiados. Quando eu coloco positivo barra 0, eu estou me referindo que um ser teve um benefício nessa relação e para o outro foi indiferente. Ele não foi beneficiado e nem prejudicado. Ele está neutro nessa relação. Quando eu coloco positivo barra negativo, eu estou me referindo que um ser teve um benefício muito bom para ele nessa relação e que o outro foi prejudicado. Então, foi uma relação que, para um ser beneficiado, o outro foi prejudicado. Teve uma perda. Vamos iniciar nossos estudos vendo as relações ecológicas intraespecíficas harmônicas. A primeira, colônias. As colônias, elas são representadas por indivíduos que estão unidos anatomicamente. Podem ou não ter divisão de funções, mas eles vão se apresentar de duas formas. Ou eles vão se apresentar homeotípicos ou heterotípicos. São considerados homeotípicos aqueles em que você observa a colônia e não vê uma diferenciação, ou seja, são todos iguais, como as bactérias, os corais e as esponjas. As colônias, chamadas heterotípicas, elas vão representar seres que estão reunidos formando um único organismo, mas que eles vão ter a anatomia e a fisiologia totalmente diferentes. Como nós observamos aqui, ó, na caravela, né, nas fisálias e aqui na obelia. Cada indivíduo que participa dessa colônia tem a sua função específica. Na sociedade, que também é uma relação intraespecífica harmônica, observa-se que o grupo social ele tem uma divisão de trabalho, e essa divisão é importante porque a função de cada um auxilia na sobrevivência do grupo como um todo. Nós vemos, como tem nas imagens, que as sociedades são representadas pelas abelhas, insetos, cupins, os macacos, lobos e até o próprio homem. As reuniões são associações temporárias. Para que você tenha uma reunião, você tem que ter um estímulo, seja ele uma luz, uma água, um lago ou um feromônio, como mostra as imagens.
A luz atrai os insetos, que podem ser da mesma espécie ou de espécies diferentes. A mesma coisa que uma região onde você tenha um lago, um charco. E no caso ali dos cachorros, você tem uma reunião através da ação de um feromônio, para a ação de um feromônio. Em todos os casos, você tem que avaliar se tem seres somente da mesma espécie, eu vou ter uma relação intraespecífica harmônica. Se eu tenho seres de espécies diferentes, eu vou ter que considerar que essa associação é uma relação interespecífica. Continua sendo harmônica ainda, porque ali no charco você pode ter diversos animais, por exemplo, numa savana, num lago, num rio, você vai ter diversos animais se beneficiando da água que ele está oferecendo, ok? Começamos a ver agora as relações que ainda são intraespecíficas dentro da mesma espécie, mas são totalmente desarmônicas, ou seja, um vai ter benefício em função do prejuízo do outro. O canibalismo é primeiro. O canibalismo é quando o ser ele se alimenta de outro da mesma espécie. Então você chama isso de canibalismo. Coloquei dois exemplos clássicos que vocês veem em diferentes locais, que é o caso do louva-a-Deus e da viúva negra. O louva-a-Deus, após a cópula, a fêmea precisa urgentemente de proteína para poder fazer a postura dos seus ovos. Então ela tem que se alimentar o mais rápido possível para garantir a permanência da espécie no planeta. Então a coisa mais próxima dela é a cabeça do macho, a qual ela acaba arrancando e se alimentando desse macho. A mesma coisa acontece, quer dizer, ou parecido, semelhante com a viúva negra. Após a cópula, você deve lembrar que para que ocorra a cópula na aranha, ele vai ter que colocar o pedipalpo com a bolsinha de espermatozoide dentro da aranha, da fêmea. E quando ele faz esse movimento, essa postura, o que acontece? Como as partes são articuladas, a aranha fêmea, pode rapidamente se mover, e quando ela tem esse movimento rápido, acaba desarticulando a patinha da aranha macho. Como eles têm a hemolimpa, ou seja, o sangue, circulação aberta, ele acaba perdendo, acaba morrendo. Então, para que desperdiçar comida, a aranha vai se usufruir desse material disponível para a postura dos seus ovos. Outra relação intraespecífica desarmônica é a competição. Quando a competição ocorre entre a mesma espécie, seres da mesma espécie, ela vai ser prejudicial, ao mesmo tempo que vai ser benéfica, porque se você tem uma competição de machos por uma fêmea, disputando a fêmea, o macho mais forte, aquele que está mais apto, ele vai acabar vencendo essa luta e é ele que vai deixar descendentes, tornando essa espécie cada vez mais resistente. Mas se você tem que comparar, fazer a comparação entre os seres que sofreram essa competição. Então, para esses seres que lutaram, é lógico que um foi beneficiado e o outro teve prejuízo. Por isso que é uma relação desarmônica. Essa relação, essa competição pode acontecer também na busca pela alimentação, ou também por um território, disputando um território no qual aquele território tem melhores condições de sobrevivência para a sua família, para os seus filhotes. Então os seres, geralmente os machos, eles vão competir para conseguir esse domínio. Então a competição intraespecífica, ela é uma competição desarmônica por esses motivos. Agora nós vamos entrar naquelas relações que são interespecíficas, ou seja, seres diferentes que estão relacionando-se para ter um benefício. No caso aqui nós vamos ver as harmônicas. Nesse caso, o primeiro, que é o mutualismo ou simbiose, você já está vendo ali que ela é obrigatória. É uma relação onde um não vive sem o outro. No primeiro exemplo, deixa eu marcar para vocês aqui, no primeiro exemplo aqui, você tem aqui uma associação de algas e fungos formando os líquens. Os líquens são extremamente importantes, eles são, digamos assim, espécies indicadoras de poluição. Então, elas são importantes para você verificar a qualidade do ambiente que você está. Nessa associação, a alga vai fazer a fotossíntese e produzir a matéria orgânica e passar para o fungo. E o fungo vai fazer a absorção de água e sais minerais para que a alga possa fazer a sua fotossíntese. Então, os dois vivem em simbiose, vivem no mutualismo, porque um precisa do outro. No caso das micorrizas, que são esses seres aqui, ó, os cogumelos, os basidiomicetos, com alguns pinheiros. Eles acabam crescendo próximos a essas árvores e suas hifas se entrelaçam nas raízes das árvores
permitindo que amplie-se o espaço de absorção de água e sais minerais do solo. Assim, a planta tem melhores condições de fazer fotossíntese e retribui com alimentação para esse fungo. Isso é muito importante também. E esse caso que nós já estudamos aqui, que são o caso de uma associação de leguminosas com a bactéria Rhizobium, que vocês lembram isso no ciclo do nitrogênio, que são bactérias fixadoras do nitrogênio para essas leguminosas, para que você tenha a condição de incorporar esse nitrogênio, né, para que o ser, né, no caso a leguminosa, tenha a condição de incorporar o nitrogênio nas suas estruturas e assim repassar para a cadeia alimentar. E continuando ainda com exemplos de mutualismos e simbiontes, nós temos aqui o caso dos cupins, tá? Cupins e protozoários. Então, o cupim tem dentro dele, dentro do seu sistema digestório, um protozoário que é ele que vai fazer a digestão da celulose, que o cupim por si só não consegue fazer essa digestão. Então, ele precisa desse protozoário para que possa ocorrer essa digestão. Caso semelhante acontece com os ruminantes e as bactérias presentes no seu estômago. Porque o que acontece com esses ruminantes? Eles também não digerem celulose. São essas bactérias que vão fazer essa digestão da celulose para eles, para que eles possam conviver. É uma associação obrigatória. O cupim não vive sem o protozoário e o ruminante não vive sem a bactéria. Continuando, as relações interespecíficas harmônicas ainda. Nós vemos a protocooperação. Na protocooperação eu tenho uma relação de dois seres que eles ambos serão beneficiados, seria aquele mais. Contudo, eles não é uma relação obrigatória, eles podem viver muito bem separadamente. A única coisa é que juntos é muito melhor, ok? Como exemplo nós temos os insetos polinizadores, que eles fazem a transferência do grão de pólen de uma planta para outra, facilitando, né, esse trabalho que é benéfico para ambos. Ele vai à planta, consegue o seu alimento, o néctar, e ainda transfere o pólen para o ser que lhe ofereceu o néctar. Aqui nesse caso é o Pagurus. O Pagurus é um caranguejo, aqui ó, ele imita, que ele tem um abdômen extremamente mole, então ele é muito fácil de ser capturado. O que ele faz? Primeira coisa que ele busca no fundo do mar é uma concha vazia. E ele se instala nessa concha e vai carregando a sua casinha para cima e para baixo. Mas só isso até poderia ajudá-lo. Só que para poder melhorar esse sistema de defesa, ele consegue pegar uma anêmona, colocar em cima da sua conchinha e ter uma defesa maior. Para a anêmona tem vantagem, porque antes ela estava fixa numa única região. Se ela estava fixa numa região, o nicho ecológico dela era muito pequeno. Agora, quando ela está sob essa conchinha, o Pagurus caminhando no fundo do mar, ela tem uma disponibilidade, um território muito maior para a captura do alimento. Para o Pagurus é ótimo? Claro que é ótimo. Ele tem duas defesas, tem a sua concha e tem a anêmona que defende dos predadores, né, em potencial. Nós temos também o caso aqui ó, do anu com os ruminantes. O anu é um pássaro que ele pousa nas costas dos ruminantes e consome todos os carrapatos, né, parasitas externos que tem ali. Para o anu é ótimo, porque num único ponto ele tem uma refeição satisfatória. Para o ruminante também é ótimo, porque ele se livra dos parasitas, né? E aqui o último caso que nós vamos ver hoje, que é o caso do jacaré, né, com o pássaro palito. Então, o que acontece com esse jacaré e o pássaro palito? Quando o jacaré mergulha, ele se alimenta, é lógico que fica restos de alimento entre os dentes, além dos parasitas que podem vir grudados na sua língua, na sua gengiva, como uma sanguessuga. Então, como ele é um ectotérmico, ele precisa fazer toda a digestão, então precisa dar uma levantada no metabolismo. Após se alimentar, ele vai para o seu banho de sol e fica com a boca aberta. O pássaro palito chega lá e palita, como o próprio nome diz, os dentes, ou seja, limpa a boca do jacaré, retira todos os restos de carne dos parasitas, benéfico para os dois. O pássaro palito, num único espaço, tem alimento farto e o jacaré se livra dos incômodos, ok? Chegamos ao final da aula 7. Assim que você assistir essa aula, tente resolver os exercícios e, ficando dúvida, não esqueça de entrar em contato e mandar uma mensagem para que a gente possa saná-la, ok? Até!